Você já teve algum problema, dificuldade ou parou no meio do caminho quando o assunto era realizar os seus sonhos e os seus objetivos? É isso mesmo. Na aula de hoje, nós vamos conversar por que as pessoas param e deixam os sonhos de lado e como que você consegue realizar todos os seus sonhos, todas as suas promessas no início do ano. Existe um método, existe uma fórmula. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Wallace Martins, coach. Eu ajudo você a tirar suas metas do papel e vencer a procrastinação. Estamos começando aqui mais um bloco de hacks que te ajudam a tirar as suas metas do papel. E hoje nós vamos falar um pouco sobre sonhos. Quem aqui já não colocou um sonho no caderno? Quem aqui quando começou o ano fez várias promessas de emagrecimento, promessas de abrir uma empresa, promessas de conseguir ter uma reserva de emergência, enfim, várias promessas. Quem aqui nunca fez? E atire a primeira pedra a pessoa que também não falhou em alguma dessas promessas. E no decorrer dos anos, eu era uma dessas pessoas. Eu era a pessoa que começava a academia, começava um plano de leitura, começava uma ideia de empreender e sempre parava no meio do caminho. E isso mudou depois que eu fiz a minha formação de coach, depois que eu tive alguns conhecimentos, e alguns desses conhecimentos eu vou compartilhar aqui para você. Porque eu consegui entender que nós paramos no meio do caminho, nós deixamos os nossos sonhos de lado, porque nós não temos um método claro para conseguir realizar esses sonhos. Não é somente escrever os sonhos e os objetivos no papel que eles serão realizados, mas é bem mais profundo do que isso. Você precisa ter um plano, uma organização e principalmente um método. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Bora lá! Tô aqui com a minha colinha de sempre, né? Porque senão não vence. Eu quero que você pense agora quantos sonhos que você parou nesse início de ano. Nós estamos falando aqui em 2023, talvez você está assistindo em outro ano, mas quantos sonhos você já deixou no meio do caminho? E eu quero que você comece com a escala de urgência, depois de importância e depois de objetivos circulares. Então a primeira escala aí, a escala de urgências, planos, ideias, objetivos, sonhos urgentes. Quantos deles você já deixou no meio do caminho? Pense agora, reflete um pouco e agora nós vamos para o segundo nível. Sonhos importantes, sonhos de extrema importância, que faziam muito sentido para você, como emagrecer, como ganhar massa muscular, como fazer um plano de leitura. Eu tenho certeza que você deixou dentro dessa escala alguns desses sonhos no meio do caminho. Só que eu quero que você reflita e se questione. Por que você deixou esses sonhos no meio do caminho? Por que você deixou esses sonhos parados? Até porque ninguém sonha nada que teve algum prazer. Todo mundo sonha quando tem algum desejo, algum prazer, alguma realização para realizar aquilo. Ninguém acaba sonhando algo que não é realmente importante para essa pessoa. Mas a realidade é que nós, desde o início, desde a nossa infância até o nosso crescimento, nós nunca aprendemos a fórmula correta para conseguir começar o nosso objetivo, para conseguir começar o nosso sonho e terminar ele. E sem demora, nós vamos começar aqui se aprofundar sobre alguns tipos de pessoas que sonham e não realizam. O primeiro tipo de pessoas são as pessoas sonhadoras sem realização nenhuma. Essas pessoas sonham muito, essas pessoas querem ter muitas coisas, mas não começa. Não dá nem o primeiro passo. Talvez você é essa pessoa. Essa pessoa ela se enquadra no pior bloco aí de procrastinação quando o assunto é realizar sonho e realizar metas. É uma pessoa que é muito sonhadora, muito imaginária aí, quer tudo, quer conquistar o mundo, só que não dá o primeiro passo nunca. Esse é o primeiro grupo de pessoas. E antes de você entender o método que vai fazer vocês conseguirem tirar os seus sonhos do papel, você precisa compreender
qual o grupo de pessoas que você está. Será que você está nesse grupo? O grupo que você faz muitas promessas e não consegue realizar nenhuma. Sabe por que isso acontece? Porque se tornou um ciclo vicioso de sempre fazer promessas, sempre começar algumas coisas bem pouquinho e sempre parar no meio do caminho. Sempre viver num mundo da imaginação, mas nunca colocar para se tornar real, nunca colocar a mão na massa para se tornar realizável. Esse é o primeiro grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas são as pessoas que começam e desistem no meio do caminho. Eu participava desse grupo. Eu começava muitas coisas e sempre deixava no meio do caminho. E por que esse segundo grupo ele é muito preocupante? Esse segundo grupo é muito preocupante porque ele dá o primeiro passo. E isso se torna uma ilusão ao ponto dele achar que ele está progredindo. Só que Salomão ele já vai falar, é melhor o final das coisas do que o início dela. Que conhecimento é esse que Salomão nos traz? Não adianta você começar da melhor forma se você não consegue terminar. E isso você precisa guardar. E eu era esse grupo de pessoas. Eu comecei várias coisas durante a minha trajetória, desde profissional, desde pessoal. E sempre eu parava no meio do caminho. Sempre eu desistia no meio do caminho. Eu lembro uma vez que eu comecei a vender roupas. Eu era bem novo, 18 anos, comecei a vender roupas. Estava dando muito certo. E de um dia cansou. E aí eu parei no meio do caminho. E se você perguntasse para mim, Wallace, por que você parou no meio do caminho? Naquele tempo eu não sabia responder você. Comecei diversas vezes a academia e parei no meio do caminho. Comecei diversas vezes vários tipos de livros e parei no meio do caminho. E eu quero entregar uma chave para você que participa desse grupo. Uma pessoa que nunca consegue terminar nada. Uma pessoa que nunca consegue finalizar um ciclo e começar outro ciclo. Isso acontece porque um comportamento que você faz em uma área, ele se repete em todas as áreas. A pessoa do primeiro grupo que só sonha, mas nunca dá o primeiro passo. Essa pessoa ela é travada pelo medo. O medo trava essa pessoa. O medo de conseguir, o medo de passar vergonha, o medo de não conseguir. O medo ele trava essa pessoa. E pelo medo travar, ela não consegue nem dar o primeiro passo. Já o segundo grupo de sonhadores, os sonhadores que começam, mas nunca terminam, eles são travados pelas dispersões, pelas coisas que mudam o ponto de vista, pelas coisas que mudam o foco deles. São pessoas, tipos de pessoas que são muito animados para projetos novos, mas na constância de um projeto antigo se cansa muito rápido. E nesse segundo grupo, você precisa quebrar esse ciclo de sempre começar as coisas e nunca terminar. Até porque eu acredito hoje que a pior energia gasta não é a energia de uma pessoa que não conseguiu fazer ou uma pessoa que nem começou, porque a pessoa que não começou não gastou tanta energia. Mas a pior energia é a pessoa que começou e no meio do caminho parou a construção. Imagina que você tem uma construção e aí você está construindo, já investiu um dinheiro na obra, já investiu um dinheiro no material. E aí no meio da obra você desanima. E você não desanima por falta de capital. Você não desanima por falta de tempo. Você realmente desanima porque isso não tem mais tanto prazer para você. E talvez neste exato momento seu cérebro está se defendendo de N formas aí, falando que não é assim, que você para algumas vezes porque você realmente está cansado, você realmente precisa dar um tempo para você, ou você está sem dinheiro, ou você está sem tempo. Mas se você participa desse grupo, quebra essas vozes mentirosas na sua mente e entenda de uma vez por todas. Se olhe no espelho e quebre esse ciclo de sempre começar as coisas e não terminar. Até porque você está gastando as duas coisas mais importantes que você pode ter no seu dia. A primeira coisa é o tempo. Todo o tempo investido ele não volta atrás. E a segunda coisa é a energia. Então, nós falamos aqui de dois grupos de sonhadores. Um grupo de sonhadores que sonham muito, mas demais mesmo. Fora da casinha, igual a Alice nos Países das Maravilhas. Só que nunca começa porque é travado pelo medo, travado pela insegurança. O outro grupo de sonhadores que são pessoas que são deslumbradas
pelas coisas novas, gostam de coisas novas. E aí sempre começa algo e não tem a constância e a responsabilidade para terminar. Só que também existe o terceiro grupo. E esse é o terceiro grupo que consegue realizar os seus sonhos, consegue realizar os objetivos. Estava descarregando aqui meu computador. Voltamos. Consegue realizar seus sonhos, seus objetivos. Nesse terceiro grupo são os visionários. Não são os sonhadores, são os visionários. Eu sou cristão e muitos dos meus fundamentos e do meu aperfeiçoamento em coach e como treinador, eu sempre trago respaldos bíblicos, porque são as crenças, os valores que eu acredito. E uma virada de chave na minha vida foi entender que nós só sonhamos quando nós estamos dormindo. Só que nós começamos a realizar quando nós trocamos essa palavra de sonho, nós trocamos com essa palavra chamada visão. Então, uma pessoa visionária, ela já enxergou o projeto feito, mesmo que ainda não começou a construção. Quando você tem uma visão de futuro, essa visão de futuro, ela é algo clara, onde você quer alcançar o objetivo que você quer traçar. E nós vamos falar bastante sobre essa visão de futuro e como ela pode ajudar você a tirar suas metas do papel. Perfeito? Existe uma explicação, então, muito clara. Por que você ainda não conseguiu realizar os seus sonhos? Porque é bem provável que você está um desses 3 grupos de pessoas. Na verdade, esses 2 grupos de pessoas. Pessoas sonhadoras que ou estão sendo travadas pelo medo ou estão sendo travadas pela falta de constância. E eu quero que você coloque aqui nos comentários o que está te travando, o medo ou a falta de constância. Vamos continuar? Eu quero que você preste muita atenção, pegue agora um papel e uma caneta, porque eu vou entregar algo que eu só entrego dentro do meu curso para os meus coaches. Eu só entrego quando eles participam dessa formação e transformação de vida. Mas eu vou entregar aqui uma parte para vocês que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Eu já fiz diversas sessões de coach presenciais e hoje eu faço bastante sessões de coach online. E algo que eu vou entregar aqui para vocês é um dos primeiros passos para você conseguir tirar as suas metas do papel. E só vai dar certo se você tirar da teoria e começar a colocar em prática. Perfeito? Não adianta sonhar se não souber a fórmula para se realizar. Vamos começar por aí. Sabe qual que é o problema muitas das vezes? Você tem um objetivo lá de emagrecer, você tem um objetivo de abrir sua empresa, você tem um objetivo de ter um faturamento X por mês, você tem um objetivo de ganhar tanto por mês, você tem um objetivo de mudar a sua vida em tanto tempo, de mudar de país. Esses são seus objetivos ou seus chamados sonhos. Só que quando eles não são específicos, infelizmente, você não consegue ver o próximo passo. E esse é o primeiro grande segredo que eu quero compartilhar aqui com vocês. Para um sonho ele se tornar realizável, ele precisa se tornar uma visão. E uma visão ela é clara. Porque na visão você consegue entender o caminho, o percurso que você precisa percorrer. E na visão você consegue entender o seu próximo passo. O grande problema é que na virada de ano, onde várias pessoas fazem várias promessas, fazem promessas como emagrecer, como ganhar mais, como mudar de profissão, como estudar tanto, elas simplesmente não especificaram como iria ser feito. E quando você não especifica, existe um tratamento de energia no seu cérebro que ele nem desloca a energia para realizar aquilo, porque para ele não é real. Por que para ele não é real? Porque não foi específico. Então você precisa tornar isso específico. Perfeito? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma visão específica de um homem que recebeu de Deus. Um dia um homem ele recebe uma visão específica de Deus. O nome dele é Noé. E nessa visão específica tinha tamanho, largura, profundidade, tipo de madeira. Então Deus ele especificou para Noé a visão que ele queria que Noé fizesse.
E aí você vai ver que no decorrer de 120 anos, nós não sabemos exatamente quanto tempo ele fez a arca, porque ele também estava pregando sobre o que Deus teria feito e iria fazer, né? Então nós não sabemos quanto tempo foi investido para a arca, mas nós sabemos que foi um tempo de 120 anos. Talvez ele investiu 80 anos, 90 anos, fazendo e seguindo os passos específicos daquilo que Deus tinha entregue para ele. Wallace, por que você está falando isso? Porque se você não tem uma visão, antes de mais nada, e essa visão ela não é específica, é bem provável que num determinado tempo o seu cérebro ele comece a te sabotar. Se você tem uma meta de emagrecer 50 quilos durante um ano e você não entende quais são os próximos passos, como procurar uma nutricionista, ver se isso é possível, entender mais um pouco sobre a sua genética, procurar um exercício físico que realmente ajude você a acelerar dentro desse processo. Se você não tem essa visão específica, é bem provável que você sempre vai ficar procrastinando. Tem um vídeo aqui no nosso canal, depois vai assistir sobre a procrastinação e um segredo para você vencer a procrastinação. Existem alguns bloqueios dentro dos nossos sonhos, dentro das nossas visões. Um desses bloqueios é não ter uma visão específica. O segundo bloqueio é uma falta de planejamento. Por quê? Você não consegue planejar porque a visão ela não é clara. Quando a visão não é clara, você sempre fica dando voltas e você nunca começa. Então, o grande segredo aí para você conseguir a começar a realizar os seus sonhos é ter um planejamento claro. E com esse planejamento claro, você consegue deslocar a sua energia no momento certo e na hora certa. Imagina que você é um construtor e você tem um horário para começar e um horário para terminar. Mas antes de você começar a obra, você necessita passar esse planejamento para o seu superior. É isso que você precisa fazer com os seus sonhos. Mas sabe por que você não faz isso com os seus sonhos? Isso vai destravar você de uma certa forma. Porque fazer as coisas para os outros, direcionar a sua energia para as outras pessoas é bem mais fácil do que você direcionar a sua energia para os seus sonhos, para os seus projetos, que só depende de você. Você já viu como que é fácil a gente conseguir ajudar uma pessoa, a gente conseguir estender a mão ou a gente conseguir deslocar um serviço para uma pessoa. Mas quando isso fica dependente de nós, em fazer os nossos serviços, coisas que somente nos importam, como emagrecer, como melhorar a nossa saúde, muitas das vezes nós deixamos isso de lado. A procrastinação acaba nos vencendo. Então você precisa ter um planejamento sobre os seus planos. Você precisa ter um planejamento claro sobre os seus objetivos. E o segundo grande bloqueio que eu vi em todos os meus coaches é o medo do fracasso. O seu cérebro é muito inteligente, ao ponto dele cuidar de você para que você não se sinta triste, ao ponto dele cuidar de você para que você não se decepcione. E por esse motivo você tem alguns traumas. E por esse motivo você tem alguns medos. E o medo também faz que você tenha até um certo nível de proteção contra a sua vida. E por esse motivo, algumas metas e alguns sonhos mais ousados que você tem, algumas visões mais ousadas que você tem, são travadas por causa do medo do fracasso. Mas posso te dizer algo? Se você não começar, se você não se arriscar, você já é um fracassado. Só que você é um fracassado do anonimato. E eu acredito que ser um fracassado do anonimato é pior ainda. Porque nós não devemos nada a ninguém, nós não devemos compromisso a ninguém, a não ser a nossa família, a não ser as pessoas que dependem de nós. Mas nós devemos a nós mesmos a vontade de realizar sonhos e realizar objetivos. Foi feita uma pesquisa e nem precisa confiar nessa pesquisa. Pode chegar para as pessoas de mais idade e você perguntar para essas pessoas:
olha, o que você iria fazer de uma forma diferente? Você iria mudar algo na sua vida? O que você iria fazer diferente na sua vida? E a maior parte dessas pessoas tinha algo em comum. Olha, eu iria fazer aquilo que eu estava com medo. Olha, eu não fiz aquilo porque eu deixei de lado, porque eu estava com medo, porque eu não tinha tempo suficiente, porque eu estava com trauma de algo pior acontecer. Mas se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, uma das coisas que eu iria era arriscar naquilo, era pular de paraquedas, era abrir a minha empresa. E um dia eu tive um confronto muito impactante na minha vida. Com 21 anos eu falei assim, nossa, eu tinha recebido uma proposta de cuidar de uma empresa, de ser sócio dessa empresa, só que não era um segmento que eu tanto amava para trabalhar. E aí com 21 anos eu fiz uma pergunta para mim, e eu falei assim, se eu tivesse agora conversando com o Alan, que tinha 70 anos de idade, ganhou dinheiro, fez tudo, e dentro dessa proposta que eu recebi, o que talvez o Alan de 70 anos de idade iria falar para mim? E, gente, sem sombra de dúvidas, ele ia falar, por que você não tentou dentro do seu sonho? Por que você não deixou o dinheiro um pouco de lado e iria focar no seu sonho, que você sabe que também dá muito dinheiro? E isso é o medo do fracasso. O medo do fracasso é um dos grandes bloqueios que faz a gente não locomover a nossa energia, a nossa potência, a nossa atração para aquilo que seja realizado. Terceiro, a falta de recursos. Você precisa ter recursos para começar alguns sonhos, alguns projetos. Então você precisa organizar os seus recursos para você conseguir ter sonhos e projetos realizáveis. Isso é muito importante você entender. Talvez você não tenha os melhores recursos agora, e é bem provável que você nunca vai ter. Só que fique tranquilo. Você não precisa ter os melhores recursos. Você precisa somente começar. E nesse ponto, gente, esse bloqueio, você vai entender que muitas das vezes é um perfeccionismo em alto nível que nós temos. E uma forma da gente procrastinar, né? A gente adiar a tarefa para ser feita porque nós não acreditamos em nós. Você não tem, que nem eu, talvez eu não tenha o melhor microfone, talvez eu não tenha a melhor estrutura, mas eu estou fazendo algo de acordo com o meu propósito. E no decorrer do processo, coisas vão começar a acontecer. No decorrer do processo, vai ser melhor. Eu sempre falo algo para os meus coaches, para as pessoas que giram em torno, e é uma frase que até um jargão, mas se ela não for bem explicada, as pessoas não conseguem compreender de uma maneira clara. O feito é melhor do que o perfeito. E quando eu falo feito é melhor do que o perfeito, não é que o perfeito é ruim. É que se o perfeito ele não consegue fazer que eu seja constante, se o perfeito ele não consegue fazer que eu permaneça, o perfeito ele se torna algo contra os meus planos e contra os meus projetos. Porque é difícil demais de ser feito, é difícil demais de ser replicado. Um dia um professor numa universidade americana, ele elaborou uma tarefa para alguns alunos. Ele separou um grupo A e um grupo B. E esse grupo A, ele precisava tirar 100 fotos. E não era exigido deles a qualidade, mas era exigido deles a quantidade. E só tinha somente mais um detalhe. Eles não podiam tirar 100 fotos no mesmo local. Então eles tinham que tirar 100 fotos em locais diferentes. Esse foi para o grupo A. No grupo B, o grupo B ele precisava tirar uma foto somente. Só que essa foto ela tinha que ter a melhor qualidade, o melhor ângulo, a melhor edição. Não era exigido para o grupo B uma quantidade, mas era exigido a qualidade. E o tempo que foi dado foi o tempo de um mês para esses grupos. E quando foram ver as fotos, adivinha qual grupo que teve as fotos com melhor qualidade? É isso mesmo, não foi o grupo B. Porque o grupo B ele testou e ele fez somente uma vez. Mas aqueles que estavam fazendo
até chegar 100 vezes. Sem focar na qualidade, a qualidade os alcançou. Por quê? O treinamento, ele faz você evoluir. E é bem provável que dentro dos seus sonhos e dentro dos seus projetos você não vai ter todos os seus recursos. Isso começou com todas as pessoas. Você vai ver Steve Jobs, você vai ver várias pessoas aí abrindo empresas dentro da garagem. Mas eles não tinham os melhores recursos. Eles não tinham os recursos como eles queriam, mas eles precisavam dar o próximo passo. Até porque no meio da trajetória do seu sonho, do seu objetivo e da sua visão, as coisas vão começar a fluir. Então, primeiro, a gente precisa entender que existem alguns bloqueios de sonhos. A falta de planejamento, o medo do fracasso, falta de recursos e o último, distrações e falta de foco. É normal, no meio do processo, começar a aparecer coisas novas. Sempre vai começar. Só que você precisa lembrar o planejamento que você fez, a ação que você está fazendo e a visão que você tem, para você não parar no meio do caminho. Vai ter coisas que vão brilhar mais seus olhos, vai ter coisas que vão ser mais atraentes, principalmente para o segundo grupo, que gosta sempre de algo novo. Só que não pare. Termine aquilo que você começou. Olhe para aquilo que você começou e foque nessa construção até ser finalizada. E depois de ser finalizada, você pode escolher o que bem entender. Agora vamos para umas partes um pouco mais práticas, né, de como você consegue então realizar esses sonhos aí. Pega essas 3 chaves aqui. O que faz uma pessoa realizar um sonho? Eu já falei para vocês que eu não gosto muito dessa palavra sonho. Visão. O que faz uma pessoa realizar a sua visão é ter uma visão clara. Essas 3 chaves é muito importante. É ter uma visão clara, um planejamento claro e um acompanhamento de resultados. Uma visão clara, tudo fica mais fácil para você permanecer no caminho certo. Um planejamento claro, tudo fica mais fácil porque você sabe o que colocar no lugar certo. E um acompanhamento de resultados, você começa a comemorar as pequenas vitórias. E sabe onde eu vejo que as pessoas mais erram dentro desse processo, onde é realizar o sonho, realizar as metas e realizar o objetivo? É que essas pessoas, elas não têm um planejamento claro. E quando você não tem um planejamento claro, infelizmente, você não consegue realizar. A falta de planejamento, ela mata todo o seu sonho. A falta de planejamento, ela mata todas as suas metas. Então você precisa se atentar em quando ter um sonho, transformar esse sonho em primeiro lugar em visão e depois ter um planejamento claro sobre essa visão. O horário que você vai começar, quando você vai começar, o objetivo por que você quer começar. Um dia um homem chamado Neemias, ele vê a sua cidade natal ali, o seu povo sofrendo. Ele chega para o rei, ele dá um direcionamento. Olha, rei, eu nunca pedi isso para o senhor, mas eu quero ir lá para minha cidade e reconstruir as muralhas do meu povo. Sabe, ele tinha um objetivo claro. E sabe o que é interessante, que a Bíblia nos relata nisso? É que Neemias, ele não somente tinha esse objetivo claro, mas ele sabia a data que ele ia e a data que ele iria voltar. Quando você não estipula datas, quando você não tem um planejamento claro, é bem provável que os seus sonhos, as suas metas fiquem no meio do caminho. E como eu, Wallace, organizo isso? Primeiro, eu tenho uma visão de futuro clara. Essa visão de futuro, ela aponta por que eu estou fazendo. Essa visão de futuro, ela aponta por que eu estou gravando esses vídeos. E nada ofusca a minha visão. Segundo, eu tenho alvos. E aí eu divido em microalvos e grandes alvos. Terceiro, um planejamento. Quarto, prioridades. E quinto, ação. Esse é um método que foi desenvolvido e dentro desse método eu ensino para os meus coaches a fórmula, o passo a passo correto
para você nunca parar no meio do caminho. Então foi isso, gente. Como um hack para você conseguir realizar os seus sonhos, nós conhecemos 3 grupos, nós conhecemos os grandes paradores dos nossos sonhos e conhecemos aí a fórmula inicial para você conseguir nunca parar no meio do seu caminho com os seus sonhos. Se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, dá um clique aí no gostei, se inscreva no canal e ativa o sininho. Nosso Instagram também, _wallace.martins. E te espero até o próximo vídeo. Bora lá!